Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Estamos de volta, pessoal, com mais um vídeo no canal Fred UFRJ Silva. Mais uma voz, né, em defesa da tradição e da doutrina católica de sempre, né, sem a pretensão, né, de ser o elemento, né, que vai resolver toda essa questão da crise da igreja, essa questão dos erros que campeiam, que polulam, né, no que diz respeito ao problema religioso e à verdade, né, acerca da Igreja Católica, sua missão, sua natureza, sem querer resolver, sem querer ser a solução definitiva, porque isso só cabe a Deus Nosso Senhor, né, somos aqui mais uma vozinha, né, em defesa, né, da tradição e da Igreja Católica. Uma gota no oceano, né, um grão de areia na imensidão dessa praia, né, que é o nosso mundo. Então esse vídeo ele vem, né, em continuidade ao projeto Fé Sem Superstição, Doutrina Católica, Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica. Hoje a gente vai adentrar propriamente na leitura, né, do Catecismo, tecendo aqui alguns brevíssimos comentários, e vamos tratar da lição preliminar, que traz em 14 pontos, né, a doutrina cristã e suas partes principais. A linguagem do catecismo é bastante clara, é um modelo de abordagem de perguntas e respostas, né, uma linguagem simples, objetiva, direta, né, que visa, cujo objetivo é realmente introduzir o batizado católico na realidade da doutrina em si, né? Levar o batizado católico ao conhecimento da sua religião. Já falamos aqui anteriormente em alguns vídeos, né, que todos os nossos comentários, rodas de rodapé, etc., estão submetidos desde já ao Santo Magistério da Igreja. Estamos, né, prontos para mudar e retificar o que for necessário a qualquer momento. Basta que sejamos interpelados. Ponto também importante a se destacar é a questão da importância do conhecimento do catecismo por parte do batizado católico, né, e dos objetivos do projeto, né, que é essa meta de colocar o batizado em contato com a doutrina católica. Bom, então, dito isto, né, vamos iniciar com uma oração pedindo a Deus, Nosso Senhor, que ilumine esse trabalho, né, para que nós possamos colher os bons frutos e que ele possa aparecer, né, que ele possa realmente ser, né, o personagem principal, aquele que brilha e não nós, né, porque o trabalho é dele e nós somos servos absolutamente inúteis, que por graça de Deus, por uma mercê, né, por uma graciosidade de Deus Nosso Senhor, fomos chamados a realizar esse trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pio X, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, pessoal. Lição preliminar, doutrina cristã e suas partes principais. 14 tópicos, né? Vamos
sistema de perguntas e respostas, iniciando aqui no número 1. E o catecismo começa assim: sois cristão? Resposta: sim, sou cristão pela graça de Deus. Então, como dito, né, é uma mercê, uma graciosidade, né? Até porque nos evangelhos nosso Senhor Jesus Cristo ele afirma isso, né, numa de suas disputas, né, com os fariseus, inclusive com os contestadores, né, quando ele faz o discurso do pão da vida e fala da sua missão, etc., de quem ele é. Ele fala que Deus não pode atrair, ninguém pode ir até ele se o Pai não o atrair. Então, somos cristãos, somos católicos pela graça de Deus, né? Fomos atraídos por Deus. E aí as formas de atração, né, com que Deus, através de sua divina providência, atrai, né, a pessoa, ela varia de indivíduo para indivíduo, e a maioria das pessoas sabe do que eu estou falando, né? Número 2. Por que dizeis pela graça de Deus? Responde aqui sim o catecismo. Digo pela graça de Deus porque o ser cristão é um dom de Deus, inteiramente gratuito, que nós não podemos merecer. Então tem toda essa questão do pecado original, essa coisa da queda, né, da escolha livre e consciente, né, da criatura racional, do homem, né, pelas criaturas em detrimento, né, de Deus Nosso Senhor, né, olvidando, colocando para debaixo do tapete essa questão da nossa natureza, do que somos, do nosso fim último, etc, etc, etc. Isso é uma questão filosófica, teológica mais profunda, né, que pode até ser objeto de um vídeo posterior, mas que no momento não condiz com o objetivo, né, e com a natureza desse trabalho, que é a leitura e breves comentários acerca do catecismo. E número 3. Quem é verdadeiramente cristão? Responde assim o catecismo. Verdadeiro cristão é aquele que é batizado, crê e professa a doutrina cristã, a doutrina católica, e obedece aos legítimos pastores da igreja, né? Aqui há uma sutileza, a questão de legítimos pastores. Porque materialmente, né, o pastor pode não estar querendo fazer aquilo que a igreja sempre fez e pode ter se afastado da verdade católica. Então, por conta disso, até porque já dissemos isso aqui na frente, né, o próprio Código de Direito Canônico nos garante, né, essa posição de não obedecermos cegamente, né, às autoridades eclesiásticas quando elas se afastam da imutável, perene e eterna doutrina católica. Tá? Existe uma relação de imutabilidade entre a doutrina católica, essa perenidade, e Deus, né? Assim, fazendo uma analogia um pouco, um tanto quanto, né, aproximativa, né, de uma forma mais aproximativa, sem querer esgotar numa analogia perfeita, a Igreja Católica, através de sua doutrina, tem um manual de instruções que vai levar o homem, né, que pode levar o homem, que tem um condão de levar o homem ao seu fim último, que é a beatitude eterna, né? Essa doutrina que foi ensinada, né, por nosso Senhor Jesus Cristo, quando da sua passagem aqui entre nós, né? Então essa questão da obediência aos legítimos pastores traz também à baila essa questão da ligação, da obediência, né, da observância da doutrina católica de sempre. Ou seja, quando não se fala a voz de São Pedro, está se falando a voz do lobo, e nós, até canonicamente falando, temos o direito de não obedecer. Então, avançando aqui, número 4, que é a doutrina cristã? Que é a doutrina católica? A doutrina católica, a doutrina cristã, é a doutrina que Jesus Cristo, Senhor, nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. Tá? Existe uma natureza das coisas. Deus é a causa de todas as coisas, né? Ele é o autor da nossa natureza, né? E, portanto, né, essa nossa passagem aqui na Terra tem como objetivo principal fazer com que nós cheguemos ao seu conhecimento. Conhecer, amar e servir a Deus, para que possamos atingir, né, o nosso fim último, assim como disse o catecismo aqui. Número 5. É necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo? Muito importante, pessoal. Resposta: certamente. E cometem falta grave aqueles que se descuidam de o fazer. Nós estamos falando aqui em termos de pecado mortal. Nós estamos falando aqui da ignorância
que é indesculpável, da ignorância que é inexcusável. Nós chamamos de ignorância culposa, né? Então nós temos o dever de aprender o catecismo. Todo batizado católico tem o dever de conhecer a doutrina da Igreja Católica. Todo ele, né? Porque isso tem essa relação com a nossa natureza, esse manualzinho de instruções, né? Que a gente tem que fazer um esforço de cooperação com a graça para colocar em prática esses ensinamentos, né? E assim a gente alcançar nosso fim último. As outras coisas, é interessante notar isso, né? Nesse tempo dessa confusão política, econômica, né? A questão moral, a questão de costumes, etc., essa amálgama hoje, esse caldeirão, né? Que varre hoje o planeta, né? Essa questão a questão referente à observância da doutrina, a questão da doutrina católica em si, tem uma ligação direta com a prosperidade temporal. É evidente, né? Até porque nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Verbo Eterno disse claramente: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, o equilíbrio, a ordem, né? A paz, a prosperidade temporal, né? Ela vem automaticamente a partir da observância dos ditames, né? Da doutrina de sempre, que está ligada à nossa natureza. Isso não é uma coisa estanque, foi jogada, né? Foi tirada. Ah, eu que inventei isso. Não, isso tem uma ligação direta com aquilo que nós somos. Essa natureza que nos foi dada por Deus. Nós chegamos nesse mundo e nós temos essa natureza que Deus nos deu, né? E esse atuar, tanto do ponto de vista prático, né? Tanto do ponto de vista prático, do ponto de vista teórico, né? Isso é um conjunto que deve estar em harmonia com essa doutrina, né? Que nos foi dada pela causa das causas, que é Deus Nosso Senhor. Então, fechando aqui o parênteses, avançando aqui no número 6. Os pais e patrões estão obrigados a mandar ao catecismo os seus filhos e dependentes? Evidentemente que sim, responde o catecismo. E são culpados diante de Deus se desprezarem estas obrigações. Então você vê que a Igreja Católica não se preocupa, né? Ela não tem como objetivo a prosperidade temporal como elemento fundamental. Ela primeiro busca a santificação, a restauração, né, da criatura racional, do ser humano, para que todas as coisas venham por acréscimo. Então você vê que pais e patrões, existe um dever de Estado diante de Deus. É por isso que o primeiro comando, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Sem ele a gente não consegue nem amar o próximo. Porque eu amo a Deus, amo ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque é verdade infalível, clemência inefável, bondade infinita. E com essa adesão racional, né, através desse ato da inteligência e da vontade que entra no meu coração, isso me faz amar a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, e por conta desse compromisso, desse propósito, né, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Então já se vê que amor, né, o verdadeiro amor não é um sentimento, é uma atitude do intelecto e da vontade, que supera até, né, a questão, por exemplo, de você amar o que não é amável. Olha o que o nosso Senhor fala para nós, por exemplo, quando nos pede, nos impõe, nos exige. Né? Quando ensinou, por exemplo, a oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Amai vossos inimigos. Né? Então, é difícil? Com certeza, porque o ser humano ferido pelo pecado original, escravo de suas paixões, ele não é amável, né? E como é que humanamente você vai amar aquilo que não é amável? Prestem bem atenção nisso, é uma sutileza interessante. Então você vê que todo esse blá blá blá, todo esse mimimi, tudo isso, né, esse abraça daqui, beija dali, isso não é, isso é sentimentalismo, né, que tem um quê, né, de utilitarismo aí. O verdadeiro amor é aquele que se desloca, aquele que se destina, aquele que se direciona àquilo que não é amável, tal qual o amor que Deus tem por nós. Nós não somos criaturas amáveis, né? Somos escravos, né, na maior parte do tempo, lutando, combatendo contra os 7 pecados capitais: soberba, inveja, ira, né, avareza, preguiça, gula, luxúria. Somos o tempo todo combatendo esses elementos. Entendeu? Somos, por conta disso, como ensina São Tomás de Aquino, inimigos de Deus com relação à nossa conduta, mas amados também por Ele com relação à nossa relação criatural, né? Nós somos suas criaturas, por isso ele é nosso mestre. Daí o primeiro comando, né?
Então, avançando. Número 7. De quem devemos nós receber e aprender a doutrina cristã? Responde o Catecismo. Da Santa Madre Igreja Católica. Então, você aí já há uma sutileza também. Interessante notar, há uma sutileza. A Igreja Católica, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja de Cristo, ela não subsiste na Igreja Católica, como foi colocado no Concílio Vaticano II, por sugestão de um pastor protestante, né? E que foi capitaneada, que foi abraçada a princípio pelo padre Ratzinger, quase todo mundo sabe quem é, mais conhecido como Bento XVI. A Igreja de Jesus Cristo, ela não subsiste, ela não é mais uma, sabe? Ela não abre espaço para outras igrejas, ela é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que no Concílio Vaticano II surgiu essa questão de que a igreja subsiste e existem outras possibilidades. Isso foi uma coisa colocada por um pastor protestante que foi abraçada pelo concílio. A Igreja Católica, ela é a única, exclusiva igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, fora da qual não há salvação. Isso não é politicamente correto, até mesmo nos meios católicos do pós-concílio Vaticano II. Não é uma coisa politicamente correta. Só existe um caminho de salvação, Só existe uma detentora e dispensadora das verdades reveladas, que é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a realidade da doutrina católica que todo batizado deve conhecer. Eu sei que isso vai chocar, como de fato choca, mas é isso. Não existe outra possibilidade. Entendeu? Então, a doutrina católica, aprendida, a verdadeira e única doutrina, o manual de instrução perfeito que vai nos levar à beatitude eterna, está depositada na única igreja de nosso Senhor, que é a Igreja Católica. Então devemos nós receber e aprender a doutrina da Igreja Católica. Qualquer outra coisa é doxa, ou seja, é opinião, é lobo, e não é possível ouvir. Avançando, pessoal, então aqui no número 8, como é que temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Santa Igreja Católica é verdadeira? Porque Jesus Cristo, responde o Catecismo, autor divino desta doutrina, a confiou por meio de seus apóstolos à Igreja Católica, ou seja, a igreja surge católica, pessoal. A igreja é católica, católica quer dizer universal, universalidade. A igreja tem essa coisa essencial de ser excludente das demais crenças e erros, e de ser abrangente, de ser imperialista mesmo, para ser universal. Repito, não é politicamente correto, essa afirmação, essa linha de pensamento não é politicamente correta, mas é a verdade. Felizmente, para muitos, e felizmente para nós católicos, felizmente para Nosso Senhor, para Deus. Então, ela é verdadeira porque Jesus Cristo, autor divino desta doutrina, confiou por meio dos seus apóstolos da Igreja Católica, por ele fundada e constituída, prestem bem atenção, mestra infalível de todos os homens, prometendo-lhe a sua divina assistência até a consumação dos séculos. Mestra infalível de todos os homens. Sem comentários, Avançando, número 9. Há mais provas da verdade da doutrina cristã? Evidentemente que sim, responde o Catecismo. A verdade da doutrina cristã é demonstrada ainda pela santidade eminente, ou seja, elevada, perfeita, sublime, de tantos que a professaram e professam, pela heróica fortaleza dos mártires. Olha aí, pessoal. História da igreja, interessante também, depois do Catecismo, adentrar nessa questão da história da igreja. Pela sua rápida e admirável propagação no mundo e pela sua plena conservação através de tantos séculos de muitas e contínuas lutas. E aqui fica uma sutileza, pessoal. As lutas da Igreja de Jesus Cristo, a luta
da Igreja Católica não é somente contra os inimigos externos, mas também contra indivíduos, contra ideias e ideologias que penetraram de forma subreptícia também dentro da igreja. Então a igreja ela tem uma dupla frente de batalha. Ela combate internamente, né, e externamente. Né? A leitura, por exemplo, para quem quiser ir se aprofundando, da Passem de Dominique Greggs, a gigantesca, magnífica, extraordinária carta encíclica sacada por São Pio X, né, que dá um tiro mortal, né, acertando o coração da besta modernista, né, ela traz essa questão desse combate interno e externo. Sua Santidade também, o Papa Leão XIII, escreveu ao Humano Genus, muito interessante também, que dá um tiro também no coração, né, da maçonaria, né, desse inimigo da Igreja Católica secular, eterno inimigo, né? Fala também sobre essa questão dessa divisão em dois campos, né, da humanidade e esses combates que a igreja tem que travar, tanto interna quanto externamente. Então, fechando aqui o parênteses, avançando aqui no número 10. Quantas e quais são as partes principais e mais necessárias da doutrina cristã? Responde o Catecismo. As partes principais e mais necessárias da doutrina cristã são 4. O credo, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. Número 11. O que nos ensina o credo? O credo, responde o Catecismo, ensina-nos os principais artigos da nossa santa fé. E aqui, fazendo uma precisão, só existe fé na Igreja Católica, porque vinculada diretamente à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, vinculada diretamente à revelação que Deus nos faz. Fora da Igreja Católica não existe fé. Fé só existe uma. O conceito de fé, ele está necessariamente vinculado à Igreja Católica. Tá? Fora da Igreja Católica existem opiniões. Tá? Número 12. O que nos ensina o Pai Nosso? Responde o Catecismo. O Pai Nosso ensina-nos tudo o que devemos esperar de Deus e tudo o que lhe devemos pedir. Oração perfeita. E tem ainda, infelizmente, né, os hereges, né, dizem que a oração... Olha como é que o indivíduo não tem noção do que está falando, mas é uma ignorância culposa, tá? Aquela que não tem desculpa. Dizendo que o Pai Nosso é uma mera repetição. Poxa, é de lascar, né? Mas vamos lá. Fecha parênteses aqui, número 13. Que nos ensinam os mandamentos. Os mandamentos ensinam-nos tudo o que devemos fazer para agradar a Deus. Em resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Olha o que a gente falou logo na introdução aqui, no início do vídeo, né? No início da nossa fala, traz essa questão da única possibilidade de se amar o próximo por amor a Deus. Ama-se a Deus primeiro, um ato da inteligência e da vontade, viu? E aí ama-se aquilo que não é amável, né? Que é a criatura humana ferida pelo pecado original e às vezes, né, escrava, né, em graus diversos, né, do pecado e do demônio. Né? 7 pecados capitais, base, né, capital, cabeça, né? Pecado capital, cabeça, os pecados dos quais derivam todos os outros. Né? Então, amar o próximo por amor a Deus, nada de sentimentalismo. Né? Não tem como você ser sentimentalista para você perdoar um inimigo seu, uma pessoa que tem tirado a vida de um ente querido seu. Como é que você vai fazer isso à base do sentimento? Tem que ser um ato forte, uma virtude heróica, né? Da caridade exercida em grau heróico. A caridade exercida em grau heróico por amor a Deus e também em cooperação com esse influxo, né, divino da graça que age em nós. Né? Essa cooperação com a graça de Deus. Então, amar o próximo por amor a Deus. Essa distinção tem que ficar clara para a gente sair fora desse sentimentalismo. Né? O perdão é um ato de vontade, né? É um ato de escolha. Então, avançando aqui, fechando, né, aqui a lição preliminar, o número 14, né, que nos ensina a doutrina dos sacramentos.
A doutrina dos sacramentos faz-nos conhecer, responde o catecismo, a natureza e o bom uso desses meios que Jesus Cristo instituiu para perdoar-nos os pecados, comunicar-nos a sua graça e infundir e aumentar em nós as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Tá? Então, por exemplo, a Eucaristia, né, o sacramento da penitência, da confissão. Sem isso, né, é impossível avançar e crescer nas virtudes da fé, da esperança e da caridade. Então, os sacramentos são um sinal sensível, você pode captar através dos seus sentidos e que são efetivamente a graça de Deus em ato, podemos dizer assim. Né? O perdão, por exemplo, né? Quando você vai ao tribunal da penitência, né? E a comunhão, né? Do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje está muito esvaziado. Né? A presença real do nosso Senhor Jesus Cristo, até nos meios católicos, é algo absolutamente que está sendo absolutamente atacado. Né? Haja vista as novidades aí, né? Ministro extraordinário da Eucaristia, que hoje não são mais extraordinários, são ordinários, né? Eu, a princípio, né, posso até mudar minha opinião, não me afasto totalmente da possibilidade de um leigo formado santo que esteja sendo acompanhado, por exemplo, dentro de um acompanhamento espiritual, uma direção espiritual, uma pessoa santa, né? E o padre vai e indica que esse leigo possa tocar na Santa Hóstia, né? Na espécie consagrada. Tá? Eu até posso admitir isso, né? Mas posso até evoluir no meu entendimento. Mas hoje o que nós temos, por exemplo, dentro dessa questão da presença real de Nosso Senhor, na hóstia consagrada, é um ministro da Eucaristia ordinário, ou seja, comum. Então tudo isso serviu e serve de alguma forma para esvaziar o dogma da presença real de Nosso Senhor, atacando aí inclusive o sacramento da Santa Eucaristia. Né? Então, para dar apenas um exemplo, né? Então nós precisamos voltar a essa sacralidade, a esse respeito, né? E tudo mais virá por acréscimo, pessoal. A mudança de direção do homem em relação à verdade católica, à verdade sobrenatural revelada, vai trazer realmente algo de muito legal, de muito importante, de muito forte, firme, né, para essa nossa realidade temporal. Né? Então é isso, pessoal. Estamos fechando aqui o primeiro áudio, né, com a graça de Deus, pela graça de Deus, do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica, objetivando aí introduzir, né, o batizado católico e até mesmo aqueles que não têm fé, né, nas verdades, né, da doutrina revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, fechando esse áudio, né, vamos fazer aqui a oração do Pai Nosso e da Ave Maria, né, em homenagem a nosso Senhor, agradecendo aí a possibilidade, né, a oportunidade de fazer esse trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno, do mal que está em nós, dentro de nós e fora de nós também, né? Porque nós também somos culpados, né? Nós também somos criaturas rebeldes. Então tem o mal externo e o mal interno também. Aliás, Nosso Senhor disse isso com muita clareza, né? Não é o que vem de fora, né, naquela disputa com os fariseus com relação à questão dos alimentos que contaminam o homem, mas sim aquilo que sai de dentro dele, né, que já está nele. Então é por ele. Então vamos saudar também a Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Pio X, rogai por nós. São José,
Pai nutrício de nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, né? Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Até o próximo vídeo do canal Fred UFRJ Silva, tá? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima.